Boa noite, eu sou o pastor Rony Marcos, pastor da Igreja Batista em Campos Belos, e esse é o nosso canal Deixa a Vida Viver. E hoje nós retomamos aí mais uma palavra sobre a questão da plenitude. E hoje nós queremos fazer uma ligação do assunto plenitude com a questão do mal. Parece que no decorrer da história, uma das coisas que tem ficado assim muito clara nos nossos estudos, na nossa percepção sobre a questão do mal, é que o mal, nós temos dado um olhar, temos tido uma visão do mal talvez um pouco distorcido daquilo que ele de fato representa. E eu queria partir desse texto de João 6 para nos fazer lembrar aquilo que está registrado nos evangelhos, não somente em João 6, as palavras de Jesus acerca de Judas, né? Então, diante daquele sermão difícil, quando Jesus diz que ele é pão da vida e ele diz que todos precisam comer da sua carne, e os judeus não compreenderam, muita gente que seguia Jesus não compreendeu essa palavra, considerou uma palavra difícil, e muitos começaram a abandonar, muitos começaram a deixá-lo. E ele se volta para os seus discípulos, lá no verso 67 de João 6, e pergunta: vocês também não querem ir? E aí Simão Pedro respondeu, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é o fato de que Jesus escolheu 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos mais especificamente. E Jesus vai afirmar que a escolha por Judas não foi uma escolha inconsciente. Jesus sabia que de fato Judas era um filho do diabo, um filho das trevas, uma figura do mal. E o que vai acontecer com Judas é aquilo que, no final da história, é aquilo que, de fato, Jesus sabia que Judas era. Então, parece que a nossa concepção, não sei de todos, mas no geral o que a gente percebe é que as pessoas veem o mal como se o mal tivesse um fim em si mesmo, um propósito em si mesmo. E não o mal como um propósito dentro dos propósitos de Deus. Quando a gente percebe na leitura, na análise do próprio Jesus ou da vida de Jesus, cercado na companhia de Judas, Jesus ensinou Judas, pregou as boas novas para Judas muitas vezes, sabendo que Judas não se converteria aos seus ensinos, não perceberia Jesus como Pedro e os demais perceberam. E até mesmo Pedro teve o seu momento de fraqueza em relação àquilo que ele declarou muitas vezes ter entendido acerca de Jesus. Mas
o coração de Pedro não é o coração dominado pelo mal. O coração de Judas sim é um coração dominado pelo mal. E Jesus chamou Judas para fazer parte do seu colégio apostólico, para fazer parte da sua igreja. Então, parece que para nós é mais fácil, parece que para nós o nosso desafio é lutar contra o mal e derrotar o mal. E Jesus, mesmo sabendo que Judas era um filho do diabo, ele chamou ele e permitiu que ele continuasse. Não há nenhuma referência de que Jesus confrontou Judas no seu propósito. Pelo contrário, Jesus incitou Judas para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu plano. E algo que eu tenho insistido nesses últimos dias é que o mal, assim como o bem, ele cumpre um propósito divino. O mal está a serviço de Deus. A gente, desde o início da história, a gente lê Gênesis e a gente precisa perceber que o mal não entrou por acaso lá no Jardim do Éden. Jesus, como soberano, sabia, conhecia onde o mal estava e o que o mal tentaria e o que o mal faria no coração de Eva, no coração de Adão e Eva. E o que nós percebemos lá é que o mal no Jardim do Éden tinha um plano, tinha um propósito. E que não era um propósito em si mesmo. Deus permitiu que o mal entrasse. Na verdade, Deus já tinha visto todo o desfecho da história em Cristo Jesus. Por isso que os textos que nós lemos nas outras palavras, nas outras meditações, é que Jesus é essa promessa antes mesmo da criação. Porque o Evangelho de João começa dizendo que ele é o princípio de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação, Paulo vai dizer isso em Colossenses. Tá? Então, o mal está a serviço de Deus. E Isaías, o profeta, vai dizer que vai revelar nas palavras do próprio Deus que ele é o criador do mal, ele é o criador das trevas. Então, tudo está debaixo da soberania de Deus, tudo está debaixo do governo de Deus, inclusive o mal. Na parábola de Jesus, que ele conta do trigo e do joio, fica perceptível isso, que o nosso problema não é em retirar o joio do meio do trigo. Tirar o joio do meio do trigo não é nossa responsabilidade. Essa é uma responsabilidade para um tempo de juízo que cabe a Jesus e os seus anjos. A nossa missão enquanto igreja, a nossa responsabilidade enquanto discípulos, não é em lutar contra o mal que está por aí, executando o seu propósito. O nosso maior desafio é entender que o mal está nas mãos de Deus para revelar para revelar aquilo que de fato existe em nós. Aquilo que de fato precisa existir de Deus em nós e aquilo que de fato não existe de Deus em nós. Então, o problema não é nós lidarmos com o mal que está fora. O problema é nós percebermos no mal que está fora a oportunidade de perceber o mal que está em nós. Então, nós vamos perceber no desfecho do ministério de Jesus que a experiência de Judas e a experiência de Pedro, lidando com o mal, tanto Judas e tanto Pedro, revela quem tinha a sua natureza completamente dominada pelo mal. Judas, vencido pelo orgulho, vencido pelas suas convicções erradas, ele vai lá e se mata. Pedro, diante do mal que ele percebeu que havia nele, ou da natureza errada que havia nele,
ele se rende. Ele se rende. Diante da pergunta de Jesus, você me ama incondicionalmente? Ele diz, eu gosto do Senhor. E quando Jesus aperta dizendo, você gosta mesmo de mim? Pedro não insiste, ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, o nosso desafio é perceber que a obra do Espírito Santo não é nos tornar poderosos para lidar com o mal que está por aí. A obra do Espírito Santo é nos tornar poderosos para desfazer o mal que está dentro de nós. Por isso que Tiago vai dizer, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então resistir ao diabo não é lutar contra o diabo. Resistir ao diabo é submeter-se a Deus. É render-se a nossa natureza à natureza de Deus. Ou é tornar a nossa natureza errada ou a maldade que existe em nós, o orgulho, o egoísmo, os desejos mesquinhos, a idiotice, a tolice, a vontade de domínio, a vontade de governo, submissa à vontade de Deus. Então, aí nós teremos aquilo que eu tenho chamado de plenitude, ou aquilo que a Bíblia chama de plenitude do Espírito, onde o que nos domina é aquilo que Paulo disse. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor. Então, enquanto nós estamos buscando poder para vencer o mal que está fora, nós somos enganados e nós somos distanciados do propósito de Cristo Jesus, de que não é ter poder para vencer o mal que está por aí afora, é ter poder para vencer o mal que está em nós, é encontrar poder no Espírito para destruir a nossa natureza corrompida, que é má. Então, o problema é que nós estamos focados nas pessoas que fazem as coisas erradas ou no mal que provoca destruição. E isso, às vezes, isso eu tenho visto que é uma forma do inimigo nos iludir, de nos fazer focar no problema errado, nas pessoas erradas. Então, enquanto nós estivermos falando mal da igreja de Jesus e das pessoas que tentam representá-lo, ou tentando expulsar o mal está nos entretendo, está nos enganando. Então nós precisamos nos voltar para nós mesmos e ver que a nossa batalha é vencer nós mesmos. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vença a si mesmo. Tá? Então, como é que nós vamos encontrar paz? Como é que nós vamos encontrar paz hoje, nessa realidade, se nós olhamos, nós vemos que o diabo só será vencido na vinda de Jesus Cristo. Ele está ativo. Ele está cercando de todos os lados. Como é que nós podemos encontrar paz? Se não, na certeza de que o nosso problema não é com ele. O nosso problema é com a gente. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, a gente vai perceber que o maior inimigo de Jesus ali não foi o diabo. O maior inimigo de Jesus ali era ele mesmo. Se ele, em algum momento, arrogasse para si o seu desejo em primeiro lugar em detrimento da vontade de Deus, o inimigo, o seu inimigo não seria o diabo. O seu inimigo era ele mesmo. Então, se Jesus tivesse arrogado para si a grandeza, o desejo de receber da parte de Satanás o governo da terra,
Então, não é o diabo que era o seu inimigo, era ele mesmo. O diabo não fez nada com Jesus. Por que o diabo não conseguiu nada de Jesus? Porque Jesus considerou que era ele que tinha escolha, ele que tinha um poder de decisão. Então, nós às vezes caímos no pecado ou na ignorância de estarmos querendo expulsar o demônio, quando na verdade o diabo quer fazer suscitar o demônio que está dentro da gente, porque ele conhece que existem demônios, existem áreas da nossa vida que são demonizadas, sexualmente, nossos apetites, a comida, o orgulho. Então, são demônios em potencial. Então, nós estamos focando nele e ele está focado na gente. E aí a gente fica nessa luta com ele, quando na verdade a gente deveria deixar ele de lado e chamar o Espírito Santo para tirar esse mal que está dentro da gente. Então, finalizando essa fala, o seu desafio, o nosso desafio como igreja não é lutar contra o mal que está à nossa volta, é lutar contra o mal que está dentro da gente. Então, se você tem ouvido, se você tem lido a palavra e não tem se visto, se você não tem se você não tem sido confrontado pela palavra, se você tem procurado meios de se esquivar das confrontações, de perceber você, então o inimigo tem conseguido muito. O inimigo tem tido sucesso em relação à obra inacabada do Espírito Santo em você, a obra de Cristo Jesus em você. Então, se volte para você. Perceba em cada maldade ou em cada mal que cerca você, uma forma de Deus querer revelar o mal que está dentro de você. E não querer fazer você lutar com o mal que está aí fora. Porque esse mal que está aí fora cumpre um propósito de Deus. Está debaixo do controle de Deus. Se Deus quisesse dizer agora acabou o mal, Deus diria, por que não disse? Se o propósito de Deus fosse manifestar o seu poder, a sua glória poderosa, o seu domínio em primeiro lugar, então ele já tinha feito. Por que não fez? Por que Jesus veio humildemente? Por que Jesus sofreu, né? Como sofreu nas mãos de Herodes, dos homens? Por que ele não chamou a legião, né? Aos 6.000, 12.000, 24.000 anjos que poderiam ser chamados ali para defender. E para que tanto anjo se só um poderia fazer o trabalho todo? Então, não se volte para os outros. Não se volte para aquilo que está fora. O problema é o que está dentro da gente. A nossa natureza precisa ser vencida pela obra de Cristo, pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar o relacionamento com o Senhor para construir e desfazer todo o mal, toda essa natureza pervertida, orgulhosa, mentirosa, enganosa, deturpada. Às vezes eu vejo que muitas pessoas não crescem, não amadurecem. E eu mesmo. Porque a gente está focado no problema do outro, no diabo que se manifesta na vida do outro, no diabo que causa destruição na vida dos outros, quando na verdade nós deveríamos preocupar com os demônios que são manifestados pela nossa natureza, a maldade que é feita pela nossa natureza. Tá? Talvez nós tenhamos provocado a solidão de outras pessoas, o abandono, a tristeza de outras pessoas, porque elas não nos atendeu, porque elas não massagearam o nosso ego, porque elas não satisfez
as nossas necessidades, nossos apetites. Então, deixa a vida viver. Deixa Deus que é vida viver, tá? E vença o mal, não com o mal. Vença o mal com o bem. Esse é o único caminho para, de fato, o mal encontrar o seu lugar. Deus abençoe, eu sou o pastor Rony Marcos.